As principais notícias você escuta no podcast Caboinga em Alta. Olá, está no ar o nosso giro de notícias do Caboinga em Alta. Eu sou Amanda Ramalho e em poucos minutos você fica sabendo sobre os dados corrompidos do RedTube. Novas redes sociais para sair da mesmice, Red Bull passará a fabricar motores de Fórmula 1 e gás de cozinha vai ficar mais caro. Tudo isso e muito mais você confere aqui no Caboinga em Alta. A cada dia, novos estudos sobre Covid-19 surgem no mundo. E agora, ao contrário do que já foi mencionado, um estudo conduzido pelo Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais dos Estados Unidos sugere que a umidade gerada dentro das máscaras faciais usadas para proteção contra o coronavírus pode diminuir a gravidade dos casos de Covid. De acordo com a pesquisa, a umidade que é gerada pelo vapor dentro das máscaras tem um efeito hidratante dentro do sistema respiratório, o que acaba sendo benéfico para o sistema imunológico, já que ajuda o organismo a evitar a propagação do vírus no pulmão por meio de um mecanismo de defesa conhecido como depuração mucociliar. Mas atenção, hein? A pesquisa ainda segue em estudo e não isenta a necessidade de trocar a máscara se ela estiver suja ou a cada vez que você precisar tirá-la. E ainda falando sobre coronavírus, com tantas vacinas contra a Covid-19 sendo aprovadas para uso no mundo, será que misturá-las pode ter algum efeito positivo na imunização? Essa pergunta ainda segue em estudo conduzido por pesquisadores britânicos para entender se uma dose de cada vacina, em vez de duas iguais, podem trazer uma resposta imunológica. Os pesquisadores de Oxford estão testando a mistura, uma dose de sua vacina com outra da Sputnik V, com o objetivo de fornecer uma resposta imunológica mais robusta. Ambas utilizam um vetor de adenovírus para levar instruções para as células. Agora, os cientistas querem conferir os resultados quando a segunda aplicação utiliza outra tecnologia. No caso, a dose seria a da Pfizer. Bom, agora só nos resta aguardar os resultados dos testes. E tem gente que sabe aproveitar muito bem as oportunidades que a vida dá, né? Um homem chamado Michael aproveitou o dinheiro do auxílio do governo durante a pandemia para fazer uma horta em casa e ajudar a cuidar da sua comunidade. Michael mora na Flórida, nos Estados Unidos, e por lá ele plantou cebolas, tomates, couves, berinjelas, entre outros alimentos. Agora ele quer ampliar a quantidade de hortaliças. Michael realiza a jardinagem biointensiva, que significa plantar o máximo que você pode em um espaço pequeno. Além de ajudar as pessoas, o jovem tem incentivado as pessoas a fazerem o mesmo. E ainda falando em boas ações, imagine se todos os governantes pensassem no povo e não só na arrecadação. A prefeitura de uma cidade em Utah, nos Estados Unidos, está permitindo que os motoristas paguem suas multas de estacionamento irregular nesses tempos duros de pandemia com a doação de alimentos. Por lá, cada multa é trocada por 5 quilos de alimentos não perecíveis e não vencidos, que são destinados para as famílias que estão passando necessidades. Vale lembrar que a ideia é boa, mas ela não é nova. A cidade de Lexington, também nos Estados Unidos, já faz isso desde 2015. Essa ação também poderia pegar em outros países, não é verdade? Escuta só que notícia boa! A nova diretora-geral da Organização Mundial do Comércio é a economista nigeriana Ngozi Okonjo. Com a nomeação anunciada na última segunda, dia 15, a doutora faz história como a primeira mulher e a primeira africana a liderar a instituição que regula as ações comerciais entre 164 nações, incluindo o Brasil. A nova diretora tem 66 anos e já foi por 2 vezes ministra das Finanças da Nigéria, sendo a primeira mulher a comandar o ministério. Quando a gente fala que incentivar os jovens a estudarem é muito importante, é por esses e outros motivos que eu vou te contar agora. Estudantes encontraram uma maneira de separar os plásticos desintegrados da areia da praia. É isso mesmo. Os jovens canadenses criaram uma máquina capaz de coletar esses microplásticos e ainda devolver a areia. Os microplásticos são formados pelos resíduos que se quebram em partes cada vez menores. Eles estão em todos os lugares e acabam inclusive na nossa comida, nos nossos órgãos e comprometem seriamente a vida marinha. O equipamento, batizado de Ula One, foi desenvolvido por 12 estudantes de engenharia e funciona como um grande aspirador capaz de separar o microplástico da areia da praia.
Já que estamos falando sobre novidades, o Instagram, Facebook, Twitter e TikTok são redes sociais muito populares, mas que já estão ficando um pouco saturadas para alguns. Uma mudança interessante é adotar plataformas de nicho, focadas em assuntos e públicos específicos. O site TechTudo apresentou uma lista bem interessante com as principais características de 5 redes diferentes. Olivia, assistente de finanças, Monos, também voltada para o dinheiro, o Chipo, rede social de filmes, Amino, com foco em comunidades, e o Scooby, para amantes da literatura. Todas são grátis e estão disponíveis para Android e iOS. Segurança e privacidade corrompidos. Um pesquisador brasileiro encontrou vulnerabilidades na segurança nos códigos de alguns sites pornográficos populares, como o Pornhub, YouPorn e o RedTube, todos de responsabilidade da MindGeek. Foram encontradas 5 vulnerabilidades, todas baseadas em injeção de código pelo lado do usuário. Segundo o pesquisador, o potencial invasor só precisava gerar um link falso. Quando o usuário clicasse, o atacante teria acesso a todas as sessões, contas de usuários e funcionários, além de registro de todas as atividades no site, incluindo dados de cartão de crédito usados em compras dentro das plataformas. E agora vamos falar um pouquinho sobre carros e tecnologias. A Red Bull passará a fabricar motores de Fórmula 1 a partir de 2022 com tecnologia desenvolvida pela Honda. As unidades de potência serão produzidas a partir do projeto da Honda, que é a fornecedora de motores da equipe austríaca desde 2019, mas deixará a Fórmula 1 no final deste ano. As peças sairão da fábrica da Red Bull Racing em Milton Keynes, na Inglaterra, a partir de uma nova empresa, a Red Bull Powertrains. E a General Motors dos Estados Unidos revelou o novo Chevrolet Bolt, o compacto elétrico da montadora. Além da versão repaginada do modelo, a GM também apresentou um irmão maior do compacto, um SUV que foi batizado como Chevrolet Bolt EUV. Os 2 modelos devem chegar ao mercado dos Estados Unidos no meio do ano. A principal diferença entre os dois fica no espaço interno, já que o novo SUV tem cerca de 22 centímetros de distância entre os eixos contra 15 do modelo convencional, dando ao Bolt EUV cerca de 1 metro de espaço para as pernas no banco traseiro. E falando sobre tecnologias, a SpaceX lançou ao espaço na madrugada desta terça-feira mais 60 satélites Starlink em um foguete Falcon 9. O lançamento aconteceu precisamente à 00:59 do horário de Brasília, na estação da Força Aérea do Cabo Canaveral, no estado americano da Flórida, e foi transmitido ao vivo pelo canal da SpaceX no YouTube. Como falamos ontem, a missão Starlink tem o objetivo de disponibilizar internet via satélite de alta velocidade aos assinantes do serviço. E uma notícia que vai doer no bolso dos consumidores. Após mais um reajuste, o botijão de gás de cozinha de 13 quilos já está sendo encontrado por até R$ 90 na cidade de Rio Preto. Quem procurar bem pode encontrar por R$ 73, mas somente para retirada na distribuidora. Bom, gente, esse foi o nosso Cabangue em Alta. Lembre-se que a pandemia ainda não acabou. Se você precisar sair, saia de máscara. Sempre que puder, lave bem as mãos com água e sabão. E se você estiver na rua, use o álcool em gel. Eu sou Amanda Ramalho e até amanhã.